Seja bem-vindo a mais uma aula sobre fundamentos bíblicos da família. Se você chegou aqui, com certeza Deus tem uma bênção através desse estudo para você e para a sua família. Antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração? Pai, é no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por mais um dia de vida que o Senhor tem dado para cada um de nós. Neste momento, nós estamos aqui nesse mais um estudo de fundamentos bíblicos da família. Que o Senhor possa nos ajudar e o que nós aprendemos aqui, nós possamos colocar em prática. Nós precisamos da ajuda do Divino Espírito Santo sobre a minha família e sobre a família de cada um desses que estão assistindo essa aula. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Equilíbrio financeiro na família. Algumas famílias têm sofrido tremendamente, algumas têm sido destruídas, têm enfrentado tantas batalhas, simplesmente por causa do desequilíbrio financeiro que há, às vezes, nessa família. Às vezes, o mau comportamento de um membro da família, principalmente naqueles que são os líderes ou o chefe da família, tem mexido com a estrutura da família por completo. O desequilíbrio financeiro, quando a vida financeira da família é mal administrada, ou às vezes não sabe conduzir bem os recursos que lhe estão às mãos, pode acarretar e trazer grandes sofrimentos para a família e para cada membro. A Bíblia oferece recursos para nós nos entendermos com a nossa vida financeira, com equilíbrio, com sabedoria, com orientação. Sim, a Bíblia nos fornece, mas antes de mais nada nós devemos reconhecer, tem alguns passos que nós devemos tomar para que a vida financeira nossa seja uma vida financeira equilibrada, responsável e que não venha trazer dano nenhum nas decisões que nós vamos tomar. Se saber tomar a decisão correta, sim, há possibilidade de dar certo, mas também há possibilidade de dar errado. Mas a questão é, em primeiro lugar, como que nós lidamos com o dinheiro? Como que nós administramos o financeiro, a vida financeira da família? E o mais importante, onde está o nosso coração? O texto básico é 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 19. O versículo-chave é Provérbios 30, versículo 9. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Provérbios 30, verso 9. Ao longo da história, a grande irresponsabilidade do ser humano em questão à vida financeira, ao dinheiro. Quando há esse desequilíbrio, uma irresponsabilidade daqueles que conduzem a vida financeira da família ou a sua própria, no caso, quando ele não tem família ainda, é solteiro, deve tomar cuidado com essas aliadas companheiras da irresponsabilidade no caso do dinheiro. Que o autor que falou que é ganância, a cobiça e a imprudência e insensatez, que tem sido o quê? As ferramentas mal, ruim, que tem conduzido muitas famílias ao caos, à destruição, ao caos financeiro da família. A falta de orientação e de visão correta, como nós devemos lidar com o dinheiro, ou onde nós devemos colocar o nosso coração, ter levado famílias à destruição
e até casamentos ao término simplesmente por causa de um desequilíbrio financeiro, por causa de ganância, por causa de irresponsabilidade, por causa de cobiça. A cobiça é imprudência ou por parte de um ou por parte de todos que constituem essa família. Falar de equilíbrio financeiro hoje é necessário, sim, tratarmos disso no âmbito do cristianismo, principalmente quem é cristão. Porque se não tiver um controle, se não tiver responsabilidade com aquilo que a gente tem em mãos, ou que a pessoa tem em mãos, pode estar colocando em risco a segurança, pode estar colocando em risco o bem-estar físico, social, ou moral, ou até mesmo espiritual da família. Então nós devemos tratar dessas coisas porque tentações têm surgido nesse mundo em querer atrair o coração das pessoas a um materialismo desgovernado, destituído ou fora dos padrões da palavra de Deus. Principalmente onde nós vivemos, em que há uma enxurrada da mídia que quer conquistar, quer atrair as pessoas para um consumismo desequilibrado, e isso tem causado muitos danos e desgraças generalizada no seio da família. A primeira coisa que o cristão deve entender que de quem pertence os bens que nós temos em mãos, de quem pertence todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro que existe no mundo. O salmista diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Nesse texto básico que nós falamos segundo 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10 até o 19, no versículo 11, Davi já chega e fala: o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade é de quem? É de Deus. Então, nós devemos, o primeiro passo para que tenha um equilíbrio financeiro, uma organização que tenha responsabilidade, a primeira coisa que tem que fazer é confessar que tudo pertence a Deus. Nada é meu, nada é seu, nada é de ninguém. Nós somos simplesmente mordomos daquilo que é de Deus. Deus nos confiou e Ele espera de nós, como mordomos, tenhamos responsabilidade com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E responsabilidade com aquilo que tem ou que está em nossas mãos, como mordomo autêntico, nós devemos, em primeiro lugar, trabalhar, administrar, usufruir com responsabilidade, sabendo que não pertence a nós, pertence a Deus. Então, o primeiro passo para ter um equilíbrio financeiro tem que brotar de quê? Dessa confissão, dessa ideia que tudo pertence a Deus, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Mas não me pertence, não. Deus simplesmente, como dono de tudo, entrega em nossas mãos para que nós possamos usufruir, mas sabendo que nós vamos ter que prestar conta de tudo e como nós usamos os recursos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não só confessar que tudo pertence a Deus, mas tem que ser reconhecida. Não é só simplesmente falar, pertence a Deus, é dele. Não, tem que reconhecer. E esse reconhecimento, Davi falou no versículo número 11, porque teu é tudo, quanto que há nos céus
e na terra. O reconhecimento autêntico de que tudo pertence a Deus brota de quê? De tratar, de administrar aquilo com responsabilidade que está em nossas mãos. Muitas pessoas têm entrado por um caminho errado porque às vezes fala que é de Deus, mas o reconhecimento autêntico não é dita, não é reconhecida na pessoa do próprio Deus. E o reconhecimento só é autêntico quando nós sentimos o peso da responsabilidade daquilo que está sob os nossos cuidados, daquilo que foi entregue em nossas mãos. Então, qual é a melhor maneira de eu reconhecer que Deus é o dono de tudo, de todo esse universo, de toda a terra, de toda a plenitude, de tudo que há aqui? É saber lidar com responsabilidade com aquilo que é dele. E isso eu mostrando dia a dia, conforme eu vou recebendo de Deus algo na minha mão, eu vou tratando aquilo com responsabilidade, sabendo que eu vou ter que prestar conta com o que eu fiz, como eu gastei, como eu usufruí daquilo, para o dono do verdadeiro dono. Nós estamos Deus nos deu a bênção de usufruir daquilo que pertence a Ele. Então exige responsabilidade, reconhecimento. E o reconhecimento só é autêntico quando nós usufruímos com responsabilidade. E quando há o reconhecimento autêntico, com responsabilidade, que tudo pertence a Deus, e eu reconheço, praticando, administrando isso bem, isso está nos dando uma característica que deve ser marcante na vida do cristão, que vai estar demonstrando que ele é o quê? Possuidor de uma maturidade espiritual. Porque Davi aqui nessa confissão dele aqui, nos 70 anos, aqui mais ou menos, em média de 70 anos aqui, ele não está falando simplesmente da velhice dele, da experiência de vida que ele passou aqui, não. Esse amadurecimento, essa maturidade espiritual, ela é demonstrada no decorrer da vida dele de relacionamento com Deus. Quando ele fala que tudo é de Deus, quando ele reconhece que tudo pertence a Deus e vive com responsabilidade, isso quer dizer que ele já tem maturidade espiritual, está levando ele a reconhecer e confessar que tudo é de Deus. Ou seja, Davi, na sua vida de comunhão, de relacionamento com Deus, na vida de oração, na vida de obediência, na vida dele que ele tinha de comunhão diária com Deus, trouxe uma maturidade espiritual, um desenvolvimento nele, um crescimento espiritual nele, que ele passa a reconhecer e confessar que tudo é de Deus. Do lado oposto, quando as pessoas vivem uma vida financeira desorganizada e vivem sem responsabilidade nenhuma, e não é demonstrado no seu dia a dia a responsabilidade como mordomo fiel a Deus, isso quer dizer que ele não tem nem um pouco de maturidade espiritual. O que eu estou falando é, maturidade espiritual vai fazer a pessoa reconhecer que tudo é de Deus e tudo pertence a Deus, e vai fazê-lo a viver com responsabilidade, administrar bem o que está em suas mãos. A imaturidade espiritual vai ser manifesta como a pessoa viver uma vida assim desregrada, uma vida financeira desorganizada, sem responsabilidade e nem um pouco de preocupação que vai ter que prestar conta com Deus, e ele esquece que ele é mordomo daquilo que está nas mãos dele. Então nós devemos viver com responsabilidade.
Outra coisa que nós devemos, essa maturidade espiritual, ela vai nos fazer o quê? Mostrar que isso pertence a Deus, é de Deus, e nós vivemos em obediência a Deus e vivemos, administramos como mordomos de Deus. E qual é a base que nós temos isso? As Sagradas Escrituras. Ela nos mostra isso. No livro de Provérbios 8, 18 ao 21 diz assim: tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Aí Deus ainda fala no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Crônicas 1:12, e darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Ele falando para Salomão. As Escrituras nos mostra, está aqui, abrindo a nós, chamando a nossa atenção, abrindo nossos olhos aqui através de Provérbios de Salomão, através da confissão aqui do profeta Ageu, e através aqui de Deus falando aqui no livro falando para Salomão, de 2 Crônicas, capítulo 1, que tudo pertence a ele e ele dá para quem ele quiser. Então nós devemos também aprender a lidar com aquilo que Deus entregou em nossas mãos, porque ele julga que aquilo que é o suficiente, ou também ele pode estar julgando aquilo que ele acha que nós somos, temos maturidade para, viver com responsabilidade e cuidar como mordomos. É como se fossem os talentos. 2 para um, 3 para outro, 5 para outro. Então Deus pode fazer isso também naquilo que pertence a ele. Então nós devemos tomar muito cuidado. A oração nossa é que Salomão, quando ele falou: não me dê a riqueza para que eu me afaste de ti, mas também não me dê a pobreza para que eu também não roube e venha blasfemar o teu nome. Então nós devemos fazer o quê? Querer. O provérbio Salomão 39, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então a oração do crente não é pedir muita riqueza, não é pedir a riqueza, mas que Deus nos dê o suficiente. E para que nós façamos essa oração, nós devemos também pedir a Deus que nos dê um coração para aprender a contentar com aquilo que Ele entregou para nós. Se eu tenho mais, se eu tenho menos, desde quando vem da parte de Deus, eu devo aprender a contentar com aquilo. Embora que não é proibido a gente orar pedindo Deus prosperidade, mas estou falando que o nosso coração não deve estar apegado a essas coisas, essa ganância. O nosso coração deve estar apegado ao dinheiro, mas ter um coração que tem um espírito que se contenta com aquilo que Deus deu. E se Deus dá mais, amém. Se Deus não dá, amém. Mas desde quando a gente aprenda a contentar, sabendo que a vontade dele é perfeita. Um dos pontos que eu quero tratar aqui é como nós ganhamos o dinheiro. Nós devemos aprender a que o trabalho é que dignifica o homem, o trabalho é que dignifica a pessoa. Então nós devemos aprender a buscar, a trabalhar para buscar o sustento nosso, dos nossos, da nossa família. A integridade, o trabalho justo, correto, honesto, isso é digno de louvor e é virtude para todos aqueles que têm esse comportamento de trabalho com integridade, honestidade, com retidão e uma profissão que não venha contra os princípios das Sagradas Escrituras. Não só a profissão, mas como também às vezes tem pessoas que têm boa profissão, mas têm mau comportamento na profissão. E às vezes ganha até muito dinheiro,
mas de uma maneira desonesta, injusta, sem retidão alguma com as Sagradas Escrituras. Nós não devemos medir esforço para ser pessoas de trabalho, pessoas que gostam de trabalho e que lute diariamente para ganhar, para trazer o seu sustento necessário para a tua casa. Mas tem que ser com honestidade e integridade. Primeiro, a integridade e honestidade na profissão, e não só se a profissão é boa ou é bíblica, mas também o comportamento de quem pratica essa profissão é justa. Porque existem várias profissões, alguns comportamentos, alguns tipos de trabalho que não servem para o cristão, que as pessoas hoje têm normalizado como profissão, como vamos dizer, por exemplo, a prostituição em alguns lugares é tratado como profissão. Para o cristão não serve. Tem um serviço que não cabe, é pecado, é uma maneira danosa de se ganhar dinheiro e é pecado diante de Deus, para nós não serve. Mas também há profissão que é honesta, mas o cristão às vezes tem um comportamento e prática desonesta na profissão honesta. É quando ele deixa de cumprir a função com integridade e fazer com aquilo vale a pena, que aquilo é justo que ele está recebendo em fazer aquele tipo de trabalho. Um grande exemplo disso nós podemos ver Jacó, quando ele queria casar com a filha de Labão, ele trabalhou por 7 anos por uns, aí ele foi enganado por Labão, depois ele trabalhou mais 7 anos por outras, ele trabalhou 14 anos para ter as 2 filhas, porque ele amava Raquel, e depois, antes, aí o sogro enganou, dando Lia para ele trabalhou mais 7 para Raquel, trabalhou 14 anos, e a Bíblia diz que ele trabalhou mais 6 anos para ele conseguir os bens materiais que ele tinha, e nada foi desigual. E quando alguma coisa era perdida, algum cordeiro, algum animal era perdido, ou era devorado por algum animal selvagem, ele pagava para que o patrão não ficasse em prejuízo. Isso é honestidade no trabalho. Aí, então, se tem, por exemplo, funcionário que às vezes está trabalhando e fica fazendo corpo mole, não gosta de trabalhar direito, fica roubando, isso é ladrão, isso é roubando do patrão e sendo desonesto. Se ele ganha para fazer aquela função, então tem que fazer essa função. Se ele ganha para fazer aquele trabalho, ele tem que fazer o trabalho com integridade. Mas quando ele faz de qualquer jeito, ou fica com aquela enrolação no trabalho, ele está roubando, e isso está adquirindo dinheiro de uma maneira desonesta. Nós devemos aprender o quê? A procurar trabalho digno, desde quando não fira os princípios das Sagradas Escrituras, e que eu me sinta o quê? Motivado a exercer aquela função para trazer os recursos para a minha casa. E para que seja um trabalho digno, tem que ter o quê? Dedicação, esforço e equilíbrio da nossa parte, para que a gente não venha cair na tentação do exagero. Por que eu estou falando aí trabalho digno? Porque tem pessoas que têm trabalho, mas não tem nem um pouco de dedicação e nem esforço e nem equilíbrio. Se dedica pouco à profissão, não tem nem um pouco de interesse, não tem nem um pouco de esforço para fazer com maior qualidade, com maior eficiência, com a maior maestria a função dele, e a falta de equilíbrio, porque às vezes também tem gente que põe o trabalho acima da família, ou às vezes também põe a família num patamar, no lugar, não, cada uma tem o seu lugar, cada uma tem o seu lugar. Independente do trabalho que você faz, se é uma profissão de posição social elevada, ou uma simples profissão, ou simples trabalho honesto, o que é exigido de nós é dedicação, esforço e equilíbrio.
Não importa se a pessoa está numa profissão social alta, como está em um simples trabalho de faxineiro, de cuidador, independente, mas ele faz com dedicação, esforço e equilíbrio. Um grande exemplo disso, nesse tratar de esforço, equilíbrio e dedicação, nós podemos ver José quando ele estava no Egito. Ele era mordomo de uma casa e de repente Deus o abençoa ali, usa para abençoar a casa do teu patrão e de repente tudo vai sendo próspero e vai sendo bem. Por uma tragédia que veio na vida dele ali, naquele trabalho dele, ele perdeu aquela posição e foi para a prisão. E lá foi confiado a ele um cargo, um trabalho. E ele fazia da mesma forma, dedicação, esforço e equilíbrio. Dedicação, ele fazia com maestria desde a administração da casa de um rico, do seu patrão, como também da administração de prisão, cuidando de preso, ou seja, qualquer que seja que foi entregue na mão dele numa prisão, ele fazia o esforço. O esforço e dedicação havia por parte dele. Então é isso que nós devemos ter. Independente da posição social, da profissão que você exerce, sendo ela elevada ou baixa, faça com dedicação e esforço com ela, em nome de Jesus Cristo. Quando nós temos o nosso trabalho e equilíbrio entre trabalho e vida familiar, cada um no seu lugar, no seu tempo, nós devemos, quando nós colocamos o propósito de trabalhar e trazer o recurso para a nossa família, nós devemos ter alvos definidos. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter planejamento para a nossa família, nós devemos planejar estratégia, devemos ter propósito definido, por que eu estou trabalhando, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, então deve ter isso bem definido. É o mal que muita gente às vezes tem, trabalha muito, mas não tem um projeto, não tem um objetivo, não tem a ideia de onde ele quer chegar, o que ele quer conquistar. Alguns sacrificam a família por causa do trabalho, isso chama de desequilíbrio. E outros também que às vezes se dedicam bem ao trabalho, mas não tem propósito, aonde ele quer chegar com a conquista que, segundo a graça de Deus, chegar nas mãos dele, o que ele vai fazer. Tem gente que simplesmente trabalha, não tem propósito, não tem objetivo, simplesmente trabalha, usa, gasta, sem planejamento nenhum. E é nessa falta de planejamento que muitas famílias têm entrado em uma crise financeira. Crises financeiras acompanham a humanidade por todo o tempo, desde quando gente passou existir e habitar aqui nessa terra. Crise financeira nós podemos passar. Às vezes crise financeira por causa de um desemprego ou por causa de uma crise financeira no país ou na cidade ou alguma tragédia que acontece na família. Essas crises às vezes podem acontecer e são inevitáveis dependendo dela. Mas outras crises financeiras por falta de quê? De um controle, de saber cuidar dessas finanças, às vezes a cobiça, às vezes desenfreada, essa inveja que tem conduzido muita gente cheia do egoísmo, a compulsão de possuir, de ter coisas, somente quando vê coisas na vida dos outros, é quem tem levado muitas famílias a crise financeira, um caos total que tem desfragmentado e tem destruído várias famílias. Há recursos bíblicos para nós aprendermos a lidarmos com o dinheiro, para enfrentarmos até as crises, quando às vezes que é inevitável, batem em nossa porta. A segurança é aonde está o coração. Outras crises que surgem
também pode ser por mau comportamento daquilo que está em minhas mãos. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com aquilo? Onde eu estou investindo isso? O que eu vou fazer com tudo isso aqui? Nós devemos tomar muito cuidado com isso em nome de Jesus Cristo, porque crises, eu vi uma pesquisa uma vez que a crise financeira é que tem levado muitas famílias ao caos, ao divórcio. Quando vier a crise, ela pode vir de onde? De vários lugares, de várias maneiras, por causa, como eu falei, da crise às vezes de um país, da cidade, uma tragédia que acontece na família, questão de saúde, outros acontecimentos, pode acontecer, mas a crise por falta de administração nossa, isso é culpa nossa. Então nós devemos lidar com essa crise, independente dela, nós devemos buscar ajudas em Deus, devemos buscar aconselhamento, orientação, conselhos para quem entende, para a gente saber lidar com as crises financeiras e até lidar com o nosso financeiro, quando nós devemos tratar e cuidar de nossas finanças, de nosso dinheiro. Nós devemos fazer de tudo, procurar todos os meios saudáveis, bíblicos, para evitar a crise. Embora alguma seja inevitável, mas antes de mais nada, buscar sempre ajuda em Deus, em nome de Jesus Cristo. O equilíbrio financeiro no lar deve ser o quê? Praticado todos os dias. A família cristã só vai alcançar condições de manter a estabilidade financeira sem prejuízo dos membros, desde quando eles passam, a família, ou cada membro da família passa a ter um equilíbrio financeiro, começando dentro de casa. A educação financeira, planejamento financeiro, deveria ser matéria desenvolvida e praticada por todos os cristãos. Às vezes tem lutas e crises que bateu em nossa porta, não é por causa da crise de momento social, mas é por mau comportamento da ganância, do egoísmo, da ostentação, do desejo desenfreado que tem dominado o coração de muitas pessoas. Nós devemos tomar cuidado para que o nosso coração não venha se apegar a tantas coisas, principalmente esse mundo, esse consumismo, essa cultura de consumismo que está sendo difundida nesse mundo. Nós devemos tomar cuidado porque esse espírito de consumismo é que tem às vezes levado as pessoas a um desequilíbrio financeiro. Antes de nós comprarmos, gastarmos, investirmos aquilo que está em nossas mãos de maneira sem pensar, nós devemos parar e pensar: eu preciso, eu necessito, dependo disso, qual é o benefício que isso vai dar e qual é o prejuízo que isso pode me causar, aonde isso vai me levar ou para onde isso vai me afundar. São perguntas básicas que nós devemos fazer quando nós queremos consumir algo que às vezes é inútil e não tem necessidade alguma, não tem benefício nenhum para nós. Simplesmente compramos por causa do espírito de consumismo que tem dominado o coração de muitos. Nós devemos vigiar para tomar cuidado, para que nós não venha cair também na tentação desse materialismo ou uma cultura materialista que tem dominado este mundo. Porque hoje nós vemos família desequilibrada, porque tem um coração se apegado tanto ao materialismo, a pegar são as coisas financeiras, que o divino, o relacionamento com Deus se tornou algo que pode ser substituído simplesmente porque a pessoa tem um coração materialista, um hedonismo que às vezes tem dominado a família. E às vezes tem família que não sai do lugar nenhum, porque está querendo conquistar e fazer as coisas afastada de Deus, longe do Criador, longe do Senhor, Ele que é dono
de tudo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, com esse materialismo, essa cultura materialista que está espalhando, difundindo, que tem às vezes até entrado dentro das igrejas com a teologia da prosperidade, que Deus tem o melhor, Deus dá o maior, Deus tem mais, Deus vai dar aquilo. Nós sabemos que isso é mentira. Então esse tipo de ensinamento, esse tipo de coisa está conduzindo o coração das pessoas um materialismo. E às vezes as pessoas não conseguem e fica frustrada e a família acaba sofrendo com isso. Nós devemos tomar cuidado para não dar os passos maior que a nossa perna. Tem gente que dá um passo muito grande além que as pernas dele pode dar, ou seja, ele está indo para um caminho para desenvolver o quê? Um desequilíbrio financeiro a partir do momento que ele quer dar 2 passos ou passo longo demais, largo demais, sendo que ele não tem o suficiente, não tem estrutura para permanecer de pé. O Provérbios falou que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Isso é o perigo que às vezes tem entrado. Dá o passo maior do que as pernas. Gastar mais do que ganha. É esse medo, é isso que nós devemos ter medo. É isso que nós devemos procurar ajuda. De não gastar mais do que ganha. Tem gente que ganha um salário, mas esse salário já está comprometido e ele já gastou 2, que até às vezes do mês próximo, do outro mês, já está comprometido porque gastou demais. Não estou falando às vezes de tragédias que é inevitáveis que acontecem, mas estou falando de pessoas que às vezes têm tragédias, têm batido desequilíbrio, têm batido na financeira, têm batido em pote de alguns, mas é por causa da irresponsabilidade, pisou aonde não deveria ter pisado. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Mas o que nós devemos fazer para que tenha um equilíbrio financeiro saudável, conforme os conselhos e saudáveis, conforme a nossa prática cristã exigida? A primeira coisa é que nós devemos ter o investimento para que tenha provisão, manutenção das necessidades básicas de nosso lar, da nossa família, para a nossa casa. Então nós devemos trabalhar, devemos lutar, um trabalho digno, para ter a provisão, a manutenção das necessidades básicas de nosso lar. Não deve ser preguiçoso, não deve ser aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, porque isso não é comportamento de cristão. O cristão bíblico, ele trabalha, ele vai à luta. Paulo, uma certa vez, ele estava passando por uma situação que ele falou assim, não, eu tenho que trabalhar, vou fazer tenda, vou construir tenda, para que não fosse pesado para os irmãos, e não tinha aquele momento. Então o cristão tem que trabalhar, tem que gostar de trabalhar, mas também tem que trabalhar para ter o quê? A manutenção das necessidades básicas do lar, e não ter um desequilíbrio mais dedicado ao trabalho e menos a Deus e à sua família. Cada um no seu tempo, na sua dedicação, na medida certa. A segunda coisa é, devemos aprender a fazer reservas mensal para possível crise ou problemas que surgir amanhã. Não só para um caixa reserva, poupança, ali para que tenha ali uma segurança, não que nosso coração deve estar preso a isso, mas devemos ver com responsabilidade. Nós gastamos tudo e não gostamos de guardar nada, poupar nada para o amanhã. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Jesus, quando multiplicou os pães, sobrou cestos na primeira multiplicação e sobrou cestos na segunda multiplicação, e ele falou, recolhe tudo e guarde, ou seja, poupar, para que possa
comer mais tarde, guardar não é desperdício, jogar fora, não é porque tem e vamos viver desorganizados, sem responsabilidade alguma. Então, reserva mensal, reserva caixa de emergência, reserva também para algum propósito, possuir algo amanhã, o cristão deve aplicar isso na tua vida. A terceira coisa é investimento na nossa atualização profissional no mercado de trabalho para tanto qualquer profissão que nós exercemos. Então, a pessoa ele tem que aprender também a administrar o teu equilíbrio financeiro e também investir na tua vida financeira para que ele possa também ter aquilo que de bom grado, conforme a vontade de Deus, para trazer mais benefícios para a tua família. O coração não pode estar nisso, mas a pessoa também não pode se acomodar e ficar se conformar simplesmente no status que ele está. A pessoa tem que ter uma disposição de procurar melhoras, profissão melhor, se qualificar mais, estudar mais, se dedicar mais, procurar recursos melhor. Tem que fazer isso, mas o coração sempre em Deus em primeiro lugar. A formação e educação dos filhos. Nós devemos, nossa vida financeira deve ter também esse cuidado, esse investimento na educação dos filhos, conforme a necessidade de cada um, mas também conforme a capacidade de cada família. Então, cada família tem as suas necessidades, também suas capacidades. A realidade de cada família é que vai definir como que ele vai tratar da educação dos filhos, que ele vai tratar da formação dos filhos. É a realidade de cada família. Eu não sei qual é a sua, você não sabe qual é a minha. Então, nós devemos o quê? Orar a Deus para que nos oriente quando nós devemos viver na fase ou na realidade que nós estamos com a graça de Deus. Provisão que eu falei para caixa de emergência, para cuidar da saúde, alguma crise que vier, e sempre também visando procurar melhorias para o nosso lar, para a nossa família, a qualidade melhor para a nossa vida. Não é proibido, não é pecado. O pecado é o coração estar nisso e ficando Deus de lado. Mas eu viver temente a Deus, obediente à palavra de Deus, mas me aplicando na minha profissão, me aplicando cada vez mais, buscar conhecimento, para ter recursos, para ter uma melhor qualidade de vida para a minha família, para o meu lar, para o bem-estar nosso, isso é saudável. Então, que Deus abençoe você na tua vida financeira, tua vida familiar, em nome de Jesus Cristo. E eu quero ler aqui uma parte que diz assim: no que diz respeito à vida financeira, é imperativo que as famílias tomem decisões seguras, fundamentadas em princípios bíblicos, ciente das prioridades, baseada numa perspectiva divina e não no que é ditado pelo ambiente que se rodeia ou pelos apelos inescrupulosos da mídia. A família cristã não pode abrir mão do seu propósito de manter-se em posição de equilíbrio, assim evitando sofrimento e ameaças à estabilidade do lar. Tal estabilidade contribuirá para o progresso financeiro da família, livrando-a das armadilhas do dinheiro, de suas tentativas ilusórias de induzi-los à extravagância. E meu irmão e minha irmã, a Bíblia tem orientação para como nós devemos lidar com a nossa vida financeira. Precisa de ajuda? Tem cursos para saber administrar o lar, o dinheiro, tem cursos para tudo isso aí. Então, busque conselhos, busque ajuda. Se você tem dificuldade, busque ajuda para irmãos, cursos a respeito de como devemos lidar com a vida financeira. E além do mais, em primeiro lugar, oração e submissão às Sagradas Escrituras, que vai te orientar como deve tratar com a vida financeira, esse equilíbrio financeiro em nossa família. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.
Que Deus oriente e guie você em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por esse momento que nós lemos e aprendemos um pouco das lições do equilíbrio financeiro. Nós precisamos da tua ajuda, então nós te pedimos a tua ajuda através do teu Santo Espírito e através dos teus servos, homens e mulheres sábios que têm sido dotados dessa sabedoria de administração financeira para que possa nos ajudar também e nos dê humildade para que nós possamos buscar ajuda também, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.